Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Bartô, professor de matemática, e o tema da nossa aula de hoje é resolução de situação-problema que envolve gráfico de setor. Então vocês perceberam que nas aulas anteriores vocês trabalharam na construção do gráfico de setor. Hoje nós vamos resolver situações envolvendo essa temática. Então acompanhe comigo o material que está sendo proposto a vocês. O que é gráfico? Então aí nós temos que gráfico é a tentativa de expressar visualmente os dados ou valores numéricos de maneira diferente, assim facilitando a compreensão dos mesmos. Os gráficos de setor são representados por círculos divididos proporcionalmente de acordo com os dados do fenômeno ou do processo a ser representado. Os valores são expressos em número ou em percentuais. O gráfico de setores também são chamados de gráfico de pizza ou gráfico circular. E aí nós trouxemos alguns exemplos para que vocês percebam a diferença dos gráficos. Então, nesse caso, vocês percebem que todo gráfico é necessário que ele tenha a temática, que ele tenha a representação, seja, nesse caso, o gráfico de setor, onde ele é dado tanto numérico ou em percentuais. E ele também tem que ser acompanhado de uma legenda, para que vocês percebam a que os percentuais ou os valores numéricos está se referindo. Nesse caso também nós temos outro gráfico circular ou setorial, onde ele apresenta aí os seus dados percentuais. E aí vocês percebem que um gráfico ele coloca esses valores dentro do própria circunferência, ou ele pode ser apresentado com os valores fora da circunferência. Percebam também novamente que ele apresenta a temática e também apresenta a legenda, que ela pode aparecer tanto acima do gráfico, quanto abaixo do gráfico ou nas laterais do gráfico. Então, com isso, nós vamos ao primeiro verificar como fazer o gráfico de setor. Então, nesse caso, é necessário que os dados sejam transformados em números, em percentuais. Antes de tudo, ele deve ser transformado da sequência absoluta em frequência relativa. E aí vocês já estudaram sobre frequência absoluta e frequência relativa, então basta vocês recorrerem ou relembrar esses conceitos de frequência absoluta e frequência relativa. Após isso, você deve transformar os dois meios para prosseguir, utilizando a regra de 3 ou o uso da multiplicação. Então vamos ver aí o exemplo para que vocês percebam como se é trabalhado o gráfico de setor. Nesse caso, como estamos trabalhando o gráfico de setor, implica dizer que a circunferência ela terá ou tem 360 graus. Isso significa dizer que ela está em sua totalidade, ou seja, seus 100% cheio. No segundo gráfico, ele está representando em cor azul, que essa cor azul ela preenche 50% da circunferência, ou seja, 180 graus. E assim, sucessivamente, nós podemos ter a representatividade, por exemplo, de 25%, que é igual a 90 graus, 12,5%, que representa 45 graus, e 1% que representa 3,6 graus. Tudo bem até aqui? Então, dado essa nomenclatura ou esse conceito de gráfico de setor e como fazer esse gráfico de setor, nós já podemos ir agora para o exercitando. Então, nosso primeiro exercitando diz o seguinte: em seu programa ambiental, a Prefeitura da cidade de Jatobá prevê o plantio de algumas mudas de árvore. Então, observe aí a tabela abaixo, que mostra como foi feita a distribuição das espécies de muda. Então, nós temos aí uma tabela, o tema dela é distribuição das espécies de muda,
nós temos aí na primeira coluna as espécies dessa muda e em seguida nós temos a porcentagem. Então percebam que aí nós já temos esse percentual pronto para nós transferirmos ou representar esses dados no gráfico setorial. Então vamos lá construir o gráfico de setor dessa situação problema. Então nesse caso vocês vão perceber que o IP ele está representando 25% desse gráfico de setor, ou seja, é 1/4 da circunferência. Então percebam aí que basta nós calcularmos, dividirmos essa circunferência ao meio, onde nós teremos 50%, e em seguida desses 50% subdividir novamente a metade. Então nós vamos ter aí exatamente 1/4 que representa 25% da circunferência. Da mesma forma vai acontecer para Jacarandá, ele está representado em 50%, então isso implica dizer que ele será representado pela metade da circunferência, então no caso aí a cor laranja. E em seguida nós vamos ter também o pau-brasil, representado aí por 25%, ou seja, 1/4 da circunferência. Então percebo que ao somar os percentuais, nós vamos ter exatamente 100%. Isso implica dizer que nós representamos esses dados numéricos da situação problema em perfeita harmonia dentro de um gráfico de setor. Tudo bem, pessoal? Então, pessoal, esse próximo exercitando diz o seguinte, acompanha aí na telinha os dados dessa situação. A Escola de Carlos promoveu uma Olimpíada de Matemática entre os alunos do ensino fundamental. Todos os 1.000 alunos participaram da Olimpíada, que utilizou os seguintes critérios de avaliação: ótimo, bom, regular e ruim. Então veja os resultados na tabela e em seguida construa o gráfico setorial dos dados da tabela. Então percebam aí que nós temos uma tabela, na primeira coluna nós temos os critérios de avaliação, que vai de ótimo a ruim, e na segunda coluna nós temos os valores numéricos dos alunos, em quantidade. E aí nós temos o ótimo, que é 200 alunos, o bom, que é 600, o regular foram 150 alunos e o ruim representado por 50 alunos. Então vamos à resolução da situação para construir o gráfico de setor para essa situação. Então nesse caso nós vamos precisar construir primeiro a planilha dos percentuais, ou seja, nós temos aí os valores da frequência absoluta e nós vamos agora construir os valores da frequência relativa. Então nesse caso nós vamos pegar os valores dos dados do ótimo, bom e regular, e aí vocês estão vendo na telinha que o ótimo nós temos lá no valor absoluto de 200. Vamos dividir por 1.000, que é a quantidade total, né? E aí nós teremos valor de 0,2%. Isso, quando nós transformamos em percentual, ele quer dizer que é 20%. Da mesma forma, nós vamos prosseguir com essa estratégia para os demais critérios. No bom, nós vamos pegar os 600, dividir por 1.000, e aí nós vamos ter exatamente 60%. No regular, 150 dividido para 1.000, e aí nós vamos ter 15%. E o ruim está representado por 5%. Então, nesse caso, nós construímos uma tabela, né, que você pode tanto construir uma outra tabela de frequência relativa, ou você pode adicionar mais uma coluna e construir o número desses alunos em percentuais, que representará também a mesma frequência relativa. Tudo bem até aqui? Então, o gráfico de setor é construído dividindo a circunferência em regiões proporcionais dos dados percentuais, em virtude da circunferência possuir um ângulo de 360 graus, conforme nós conceituamos no início da aula. Cada valor em percentual deve ser associado à medida de um ângulo central,
Então, observe como nós devemos proceder utilizando as estratégias matemáticas para nós transformarmos esses valores percentuais já nas regiões proporcionais da circunferência. Então, nesse caso, lá na tabela nós temos para o ótimo de 20% de 360 graus, que é o total da circunferência. E aí, você transformará novamente 25% em números decimais e multiplicará por 360. Nós teremos exatamente 72 graus. Da mesma forma, vamos calcular para o bom. 60% de 360 graus é quanto? E aí vamos transformar 60% em número decimal, que é 0,6, e multiplicar por 360, que na verdade é 216 graus. E assim nós vamos proceder para o regular e para o ruim. O regular tem 54 graus e o ruim 18 graus. E aí nós vamos agora desenhar o gráfico utilizando uma régua ou transferidor. Nesse caso, nós também podemos utilizar alguns recursos que nós temos, como a planilha do Excel e outros aplicativos ou programa que nós podemos lançar dados em tabela e, em seguida, construir o nosso gráfico setorial. Então, acompanhe comigo aí que a representação do nosso gráfico setorial para essa situação ficará dessa forma, mais ou menos. Então, percebo que aí nós dividimos o gráfico setorial, os 360 graus, com os valores referente ao bom, o ótimo, regular e o ruim, e nós colocamos aí os valores em percentuais para uma melhor visualização desses dados. Então, nesse caso, o bom ele está representando aí no gráfico 60%, o ótimo 20% e o regular 15%. O ruim ele está representado aí por 5%. Então, assim, pessoal, a resolução dessa situação problema, que ele pedia para construir o gráfico setorial para essa situação. Tudo bem até aqui? Eu pedirei a vocês que recorram à plataforma Eduque, revejam essa aula e outras aulas que faz referência ao gráfico setorial, façam as atividades que estão lá complementar. Boa aula e até a próxima!